Brasil, o assunto principal, evidentemente, do Linha de Passe de hoje. Aqui na bancada, Pedro Ivo Almeida, Vitor Biner, Jean Oddi e Paulo Calçade, mais o Gustavo Zupac, diretamente do Maracanã. Então vamos começar com os destaques dos amigos. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Preto. A final completamente imprevisível. Quem pensou que um gol do Flamengo no início poderia abrir caminhos não foi assim. Quem pensou que o Flamengo poderia amassar o tempo inteiro não foi assim. Quem não imaginava uma reação do Corinthians, que muitas vezes não teve perna, sempre ao segundo tempo, não foi assim. E quem viu um Dorival falar que só escalou o Rodinei por gratidão lá no primeiro jogo, viu o Rodinei agora, também com a ajuda dos erros dos corintianos, dar um título ao Flamengo dentro do Maracanã, a Copa do Brasil. Muito assunto para falar, Preto. Fugiu muito de muita lógica que a gente pudesse ter imaginado, pensado, desenhado. Mas, afinal, é incrível também por isso. É verdade. Nós já temos aí, né, a imagem de comemoração, os gols no empate por 1-1, o gol do Pedro. Isso foi 6, 7 minutos no comecinho do jogo. Tudo bem, Birner? Tudo bem, Preto. Boa noite a você. Boa noite. Mas bom dia, né? Mesmo, né? Ao Jean, professor Calçade, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Se o futebol vive especialmente de emoções, foi um jogaço. Um jogaço. Esse é o jogo que faz a pessoa mais desligada do futebol assistir de maneira muito atenta, porque a gente tem no primeiro tempo um jeito de jogar que eu entendi do Vitor Pereira, mas eu discordei. E a gente vai falar disso durante o jogo. A correção no segundo tempo, quando a gente fala do posicionamento dos atletas, e com a correção, usando uma ideia de jogo do Flamengo, que é muito boa quando o time tem a bola, mas falha quando o time não tem. E o jogo fica completamente aberto, com o Corinthians mais perigoso, e aí o Flamengo podia fazer um gol no contra-ataque, o Corinthians podia empatar, até terminar o jogo, emoção sobrando de ambos os lados, e os pênaltis ainda impulsionaram isso ainda mais. Tem coisa para discutir da tática, tem coisa para discutir das atuações, tem coisa para criticar, coisa para elogiar, tem coisa de arbitragem que a gente também pode citar, ou seja, uma final enorme envolvendo os dois times de mais torcida do país, e a gente vai secar com muita opinião, tentando explicar mais ou menos e falar sobre o que aconteceu nesse jogo que ambas as torcidas jamais vão esquecer. Discordância do Vitor Biner com o Vitor Pereira. Eu estou curioso para saber onde é que está essa discordância no empate por 1-1. Jean Oddi, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Preto? Bom dia, companheiros. Eu acho estranho ainda falar bom dia a esse horário, mas tudo bem. Direi bom dia. Boa noite. Boa noite. Mas eu acho que assim, o comentário depois de uma decisão, depois de uma final, quando você tem um time campeão, para mim ele tem que ser um pouco menos técnico e entender um pouco mais aquilo que movimenta o futebol, né, o sentimento do torcedor, porque se a gente for avaliar agora, nesse começo de programa, pelo menos a partida muito do ponto de vista técnico, talvez a gente acabe apontando, né, problemas do time campeão e tudo mais. Eu acho que esse é o momento da gente destacar aquilo que o torcedor do Flamengo está comemorando, né? Quer dizer, o título é um título evidentemente importante, é um título que vale muito, e é um título que teve, como os companheiros disseram, um roteiro muito improvável. Eu acho que ninguém poderia imaginar esse roteiro, né, de um Flamengo melhor por apenas 15 ou 20 minutos na partida e depois terminar com uma disputa de pênaltis e com o autor do gol decisivo sendo o Rodinei, né? Numa temporada de redenção do Rodinei, exato, ele acaba marcando um gol que o redime de vez, né? Acho que com a torcida e de maneira geral, acho que ele fez uma grande temporada, ainda tem, claro, um jogo especialmente muito importante pela frente, mas fez uma bela temporada e acaba aí marcando um gol importantíssimo aí, mesmo que na disputa de pênaltis que acabou assegurando o tetracampeonato do Flamengo. Eu concordo com você na abertura do programa. No primeiro momento, não interessa como é que foi o jogo. Isso. Para o torcedor do Flamengo, o que vale é o título e a taça. E não quer dizer que a gente não vai falar do jogo, né? Sim, vamos falar sim, mais pra frente, mas acho de bate-pronto é isso. De bate-pronto eu acho que é isso. É a festa do torcedor do Flamengo. Paulo Calçade, tudo bem? Olá, Prieto, companheiros e para quem nos assiste. Olha, antes do jogo, o nosso site aqui me perguntou, essa aqui é a maior final da história?
só por envolver duas maiores torcidas do Brasil, se você quiser olhar por esse aspecto, diga sim. Mas eu prefiro olhar a final depois do jogo, porque eu acho que a final ela é construída, você tem um Santo André campeão. No Maracanã. No Maracanã. Né? O Paulista campeão. Você é contra Flamengo, contra Fluminense, você olha e fala, uma final menor, porque tem um time pequeno. Só que quando o pequeno vence o grande, ela ganha um outro aspecto. Esse daqui são dois gigantes, mas o melhor time acabou lá no placar, no final do jogo, levando a Copa do Brasil. O que a gente pode aqui debater são os caminhos. Os caminhos é que engrandeceram essa final. De resistência do Corinthians, de tentativa no primeiro tempo, de resistência real no segundo, de marcar o gol de empate, de sair na frente na cobrança de pênaltis fora de casa. Então... Tudo bem, Prieto? Um abração para você, um abraço aos companheiros e ao fã de esporte. De largada, parabéns ao Flamengo, parabéns ao torcedor rubro-negro. Foi uma festa lindíssima, eu não estou mais dentro do estádio, mas estive durante praticamente todo o tempo. E a festa foi de fato lindíssima. O ambiente, embora tenhamos tido problemas, muitos antes do jogo, mas um ambiente de muita festa. Então, parabéns ao Flamengo, o legítimo campeão da Copa do Brasil. Prieto e amigos, participar de um programa com uma bancada muito boa tem uma grande virtude e um grande problema. A grande virtude é que é ótimo o debate, é ótimo e você aprende. E o grande problema é que quando você é o último a dar o destaque, não tem como você não repetir o que os ótimos companheiros já falaram e cada um trouxe aspectos importantes, né? Então, se a gente for olhar o que aconteceu aqui com o olhar da emoção do torcedor, a gente tem que aplaudir o Flamengo, que é o campeão, é um título que essa geração não tinha ganhado. Essa geração não tinha sido campeã de algo importante no Maracanã, né? Porque o Flamengo foi campeão brasileiro em 19 do sofá, depois que o Palmeiras não venceu o seu jogo. O Flamengo foi campeão da Libertadores em Lima, o Flamengo foi campeão brasileiro no Morumbi, e esse Flamengo não tinha vencido algo relevante dentro do Maracanã. Venceu justamente a competição que esse grupo não tinha vencido ainda, então para o torcedor existem muitos motivos para comemorar. A hora que a gente quiser e que o torcedor quiser olhar para o campo, aí a conversa é um pouco diferente. Eu acho que o campo, os 90 minutos, mostraram recados muito importantes no aspecto positivo para o Corinthians, que para mim foi melhor no jogo, e alguns aspectos preocupantes para o Flamengo, especialmente no que diz respeito, como disse o Calçade, a final lá do fim do mês, no dia 30, no dia 29, aliás, né, contra o Atlético Paranaense em Guayaquil. Isso é o racional falando. O emocional é a festa, porque o Flamengo é o campeão e tem que comemorar. E para ser diferente no destaque, eu vou apontar dois jogadores que de onde eu estava sentado nos 90 minutos me chamaram muito a atenção pelo alto nível de atuação. São dois jogadores experientes e de Copa do Mundo. O Davi Luiz